Maria Adna, que coisa boa que você voltou. Linda! Obrigada. Gente, eu adorei a ideia da Maria Adna, eu amei. É uma organizadora floral. Então vamos namorar comigo, ó, a peça. A gente tem aqui um lacinho, vamos tirar o lacinho. Aí, olha que interessante, ó. Ela falou, Cláudio, tá vendo que aqui, ó, tem pra gente pendurar, não sei se tem o nome certo. Uma alcinha, eu falo alcinha. Fala qual é a sua ideia nessa necessaire. Qual é o objetivo dela? Você colocar os seus pertences, né, maquiagens, tudo que você precisa no dia a dia, você põe aí dentro, leva para o trabalho, leva para viagem, porque às vezes a gente no trabalho quer dar um retoque na maquiagem, deixa ela penduradinha no banheiro e tira as coisas de dentro nos bolsinhos. Você viu que ela tem 4 compartimentos aí. 3 bolsinhos iguais e aqui ainda, ó. Ou então, você pode colocar no seu banheirinho em casa, que é uma forma de você também organizar os seus materiais de higiene, de maquiagem, de repente até um remedinho de última hora. Também, né? também. Não só vai misturar remedinho com maquiagem, mas sim, é uma organizadora. E se quiser colocar outro aqui, mais um outro bolsinho para maquiagem, também ou para o remedinho, né? Pode. Ou diminuir aqui os bolsinhos, colocar mais bolsinhos nela também fica boa. Então cada uma vai criando a sua de acordo com suas necessidades. Bacana, não, Marta? Muito útil. E meninada, para aprender, eu pergunto antes de começar a gravação, fácil, médio ou adiantado? Você respondeu o que é? Fácil. Então nós vamos começar pelo primeiro bolso maior, que está grudado na parte do corpo. Isso. Ah, eu esqueci, a produção tá muito atenta. Antes de... Ó, ela vai começar por essa parte que tá grudadinha, porque esses aqui estão soltos, ó. Esses estão soltos. Vai entrar a lista de materiais. A gente já vai começar, ó, a lista de materiais. Agora vamos começar. Vamos começar por essa parte. Então aqui eu cortei um retângulo, fiz a caixinha de leite, vou mostrar para quem está em casa, né? Ele está no DVD, no livreto do DVD, né? Naquela apostila. Então aqui eu cortei esse retângulo, fiz a caixinha de leite. Agora eu vou costurar o zíper. Então é muito fácil fazer o zíper. Para quem não tem experiência, eu gosto de começar colocando separadamente o zíper, não fazendo aquele sanduíche, porque quando a gente faz o sanduíche de zíper, a gente fica preocupado em costurar os 3, que acaba um escapando e a gente dificultando o trabalho. Então aqui eu coloquei direito do zíper, onde tem os dentes do zíper, eu chamo de direito, então eu ponho em contato com o direito do tecido. Então eu venho na máquina. Não precisa trocar o pezinho, né, esse pezinho calcador. O pezinho que você está usando qual é? Da máquina? O comum que a gente usa para o dia a dia, para as costuras. O que eu falo, quando a gente põe o zíper muito próximo ao cursor, no que a gente passa para lá, passa para cá, ele acaba mordendo aqui o tecido, porque aqui eu vou pespontar, ele já aproxima um pouco, então não precisa. Eu falo que eu ponho zíper assim só para roupa, né? Quando a gente faz uma calça, uma saia, que põe o zíper. Então agora aqui eu tenho a outra parte. Então eu vou colocar direito com direito, direito do tecido com direito do zíper e vou alfinetar novamente. Então aqui eu gosto de costurar pelo lado que eu estou visualizando os dentes do zíper. Então os dentes vêm aqui, ó. Eu tô vendo que eu não vou passar a máquina em cima dele, então eu venho por esse lado. Então os alfinetes tem que ficar visível, né, para você não costurar o alfinete. Boa dica para quem não sabe colocar zíper, né, Maria Adna? Isso, e acaba estragando, né, a máquina quando... Deixa eu parar aqui.
acaba estragando a máquina quando o zíper, o alfinete bate lá dentro da máquina. Isso, então aqui eu tirei. Isso é para quem está começando. Agora, para quem já sabe colocar zíper, não precisa fazer colocar assim separadamente. Põe, faz o sanduíche. Agora o sanduíche que a gente fala é isso aqui, ó. Colocar direito do tecido com avesso do zíper. Avesso é onde não tem os dentes assim, com esse alto relevo. Então aqui eu costuro também. E outra dica, Cláudia, é para quem está começando, quem já costura já sabe, né? Que a gente tem que costurar o tecido que não está com feltro ou manta, né? Tem que ficar em contato com a mesa da máquina. Se a gente deixa ele desse lado, o que que acontece? No que eu vou costurando, esse tecido já esticou, porque a minha mão tem mais força do que a máquina para puxar. Então a dica é não costurar o tecido para cima. O tecido tem que ficar em contato com a máquina para ele não esticar. Você vai passar a costura na manta. Na manta. E ao invés de passar aqui. Aqui, isso. Porque o tecido sem o feltrinho não está estruturado. Então ele está mais delicado. Eu não cortei, porque o tecido que a gente faz bolsas não precisa cortar no fio, a gente corta onde o molde encaixa. Okay. Então a gente aproveita bastante o tecido com os moldes, né? Colocando o molde em cima, encaixou, cortou, então ele fica fora do fio, então ele estica. Eu entendi, minha querida. Ótima dica, muito bom. Então aqui a gente costura, eu já deixei um adiantadinho, que eu já costurei. Você está usando os tecidos da Fabricarte? São lindos demais. Eu adoro os tecidos. Muita gente pergunta, pede o site, pede o contato. Estão na tela para vocês de todo o Brasil. São tecidos lindíssimos que valorizam qualquer peça que a gente faça. Desde uma manta, uma necessaire, bolsas, enfim. Está o contato na tela para vocês. Então aqui eu costurei, né? Já pespontei e passei o cursor. Agora eu vou fechar essa necessaire. Ela fala, nossa, a necessaire não tem a parte de trás. Não tem porque eu vou costurar ela no corpinho da bolsa. Quando você falou que, olha, o pesponto tá aqui, você fez também a máquina. A máquina, é a máquina. Eu ponho ele aqui, eu faço bem juntinho. Eu procuro colocar a agulha bem juntinho. E essa patinha corre em cima do zíper, então não fica torto o seu pesponto, porque essa margem aqui do zíper é o seu guia, então é muito fácil. Agora a montagem da bolsinha. Eu vou costurar somente tecido do corpo com tecido do corpo da bolsa, deixando o tecido do forro para trás. Lembrando que antes de costurar essa parte tem que passar o cursor. Aí eu vou costurar somente essa parte. Então aqui eu fechei essa abertura e vou fazer o mesmo com o outro lado. Quando você dá aula, e no caso, vamos supor que você estivesse em sala de aula ensinando esse trabalho, quais perguntas elas fariam para você? E o fundo da bolsa, Adna, que hora que eu vou colocar? Ela não tem a parte de trás, essa é diferente. Elas ficam ansiosas para saber o final da peça. Eu falo, calma, tem que primeiro fazer o passo a passo. Não adianta você se precipitar querendo saber o final da peça, que você nem grava o que você está fazendo e nem vai saber o final depois, quando estiver sozinha em casa. Então o ideal é seguir o passo a passo. E depois assim, a gente tem que colocar a cabeça para funcionar, né? Que às vezes no programa, Cláudia, não dá tempo eu falar tudo que tem que fazer nessa peça. Na peça, né? Qualquer uma peça. Às vezes, quando a gente pensa, primeiro, vai falar, para fazer essa bolsa, primeiro eu tenho que fazer o zigue-zague, né? Como eu não falei, que todas as peças que eu faço, né, nos vídeos, eu tenho dos vídeos no YouTube, né, eu falo prender com zigue-zague, mesmo nos projetos, né? Prender o tecido no feltro com zigue-zague. Então aqui eu não falei, mas quem já assistiu os vídeos e conhece o meu trabalho, já sabe que eu... O tecido no feltro no zigue-zague. No zigue-zague. Okay. Aqui eu vou passar a linha, que ela
Soltou? Qual que é o Passei próximo a passo? linha, agora eu vou fechar também a caixinha de leite e já vou mostrar essa parte que a gente precisa fazer para fechar essa necessaire. Então aqui eu já fechei o outro lado também, né? Eu vou virar ela pelo direito. E agora o fundinho dessa bolsa é muito fácil. Eu só vou centralizar ele aqui e vou prender com zigue-zague ou um ponto alinhavo, né? Para eu deixar ela presinha aqui. Então esse é o fundo da bolsa. Ele só é um retângulo que eu tenho que ajeitar ele, marcar meio e meio. Com a mesma medida? Com a mesma medida aqui do fundo da bolsa. Então tem que ajeitar. E aí vai para a máquina ou a mão, é isso? É, a máquina ou a mão. Porque depois eu tenho aqui o corpinho dela, que é aquela parte de fora. Ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Desse jeito, esse fundinho. E agora, esse é o mesmo passo do zíper, esse daqui. Então, eu coloquei zíper, tecido de forro, pespontei. Essa peça vem aqui em cima. Depois, eu tenho esse daqui, que é para fazer o forrinho na parte de dentro. Então, eu vou colocar ela aqui. Esse vem o forro. Então, é uma montagem simples. E este eu vou costurar com esse aqui, ó. Vou mostrar para o pessoal em casa que eu vou costurar ele desse jeito e vou... É tranquilo costurar isso na máquina? Tranquilo, porque aqui você já formou ó, essa linha reta para costurar aqui, ó. Ela dá exatamente, ó. Entendi. Aí você costura aqui. Aqui eu tenho outro tecidinho que eu vou colocar aqui também. Este vem aqui embaixo, que é aquele tecidinho, e esse daqui é a necessaire pequenininha. Então depois aqui é só fechar com viés. Agora eu vou mostrar o passo das pequenininhas que eu já adiantei também, que é o mesmo passo dessa grande. Vou deixar ela aqui para o pessoal em casa visualizar. Aqui eu já deixei. Aqui é o corpinho da pequena, dessa necessaire aqui pequena. Então eu cortei, fiz a caixinha de leite, o retângulo é pequeno também. E o tecido de forro a gente sempre divide, para que quando você fechar a sua necessaire, você ter essa margem de costura e não ficar aquele tecido embolado ou repuxado, porque se você vai vender tem que ter um bom acabamento. Então tá aqui, ó, essa é a margem de costura para você fechar para ficar um bom acabamento. Por isso o tecido do forro é um pouquinho maior do que o tecido do corpo. Feito isso, coloquei o zíper, pespontei, como está aqui. Eu vou pespontar e vou passar o cursor. Então, o cursor eu passo pelo lado direito, viro a peça pelo avesso. Então, vamos passar o cursor. Olha, ela foi tão feliz na escolha dos tecidos, não, gente? O de dentro com o de fora são todos da Fabricarte, que é uma super parceira de muitas artesãs e aqui do Vida com Arte. Está o contato na tela, o site, faça uma visita, entre em contato por e-mail, porque é a empresa, é a nossa amiga e querida parceira Fabricarte. Todos os tecidos que vocês estão vendo, inclusive, são da Fabricarte. Mas eu tenho que olhar o peixe, ver o peixe fritando, ver o gato falando, miando. Vou voltar aqui. É verdade. Outra coisa também, outra dica, Cláudia, para as meninas que estão começando, que faz a peça necessaire e deixa o zíper desse jeito, aberto. Então você tem que passar até o final para você fechar, porque se ele fica aberto vai ficar complicado para você fechar aqui, esse zíper vai ficar embolado. Elas deixavam assim? Isso, deixam assim. Não pode. E até hoje, às vezes as minhas alunas, né, elas esquecem, não falam, não, tem que passar até o final. Ai, mas o zíper é tão difícil de passar, você tirou, professora? Não. É o ideal para que sua peça fique linda, né? Com bom acabamento. Tem que tirar, passar novamente. Para quando você fechar essa peça, eu vou deixar sem o cursor só para eu explicar melhor. Aí eu vou passar o cursor novamente, vou deixar o cursor no meio. E aqui eu vou fechar. Tá vendo que
facilita, o zíper não vai ficar aqui embolado. Sim. Se ele fica aberto, como está aqui, ó, como é que você vai fechar, vai achar o meio? Vai sobrar tecido, então não vai ficar com bom acabamento. Feito tudo isso que eu fechei caixinha de leite, como eu fiz na primeira, aqui ó, fechei a parte reta, depois fechei a caixinha de leite, é bem pequenininho, ó, fácil de fazer, uma costura pequena, rapidinho você vai lá, vai costurar, vai fazer nos 4 cantos. Aqui tem o tecido sobrando um pouquinho para a margem, você vai desvirar por essa abertura. Desvirou, olha, o zíper fica com bom acabamento no final dos 2 lados. Aqui você fecha. Aí já é um estojinho já também, né? O estojinho já está pronto. Agora a montagem do estojinho. Eu costurei o retângulo, costurei e desvirei, então é uma alcinha como a outra de pendurar. Eu costuro e desviro, então a abertura vai ficar aqui no meio. Fica mais fácil para um bom acabamento também. Então, quando a gente tá aprendendo, a gente não precisa se preocupar com o acabamento. Eu falo para as meninas, o que eu quero é que a pessoa aprenda para depois produzir, vender, dar de presente. Então, isso que é o mais importante, é aprender, não caprichar logo na primeira peça que está fazendo. Agora, o que eu faço? Eu costuro esse tecidinho aqui na necessaire. Então, aqui você vai pegar só o tecidinho de fora. Eu vou fazer essa costurinha aqui para eu mostrar. Eu vou tirando os alfinetes também. Então, aqui eu prendi esse tecidinho, eu venho com a outra pequenininha também e vou prender. Perfeito. Aí eu prendi, só tem que ter cuidado para não ficar de ponta cabeça, né? Ou costurar uma assim, outra para cima. Então, aqui eu vou costurar esse com este. Então, eu faço aqui e vou passar outra costurinha. Então, aqui eu prendi e eu tenho uma outra que eu vou costurar na grande. Então, ela vai ficar presinha desse jeito. E aqui eu tenho o viés, que eu vou costurar em toda a volta. Eu vou costurar pelo lado direito do corpo da bolsa, para eu fazer acabamento por dentro. Que assim o tecido, o acabamento, se ficou qualquer coisa assim diferente, os pontos, tá por dentro, a pessoa não vai ver. Aí, meninada, ó, aqui no caso, a alcinha para poder pendurar aqui está, tá vendo? E deixa eu mostrar os bolsinhos que ela explicou super bem. Esse é grudado, esses dois são soltinhos. Aqui tem o zíper, né? E aqui, né, Maria Adna, nas extremidades, você deixou... Aqui o que você fez? Eu prendi, depois que eu costurei o viés, esse eu costuro junto com o viés. Agora esse eu ponho por dentro do viés. Por dentro. Isso. Aí são 2 alças que vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem, porque depois a necessaire, ela vai ficar fechadinha assim, ó. Isso é mais pra gente poder guardar. Vai dar um lacinho, ó, vai unir aqui, vai dar um lacinho. Mas o objetivo dessa necessaire organizadora é que ela fique assim. É isso? É isso. Essa aula tá super detalhada na apostila. Com foto, passo a passo, assim, bem não aprende quem não quer. Eu acho que muita gente que já tem habilidade de costura, foi o que nós conversamos antes de começar a gravação. Quem já tem habilidade com a costura, pega brincando. Mas a Maria Adna desenvolveu o DVD, juntamente com essa apostila, com a vitrine do artesanato. Então, olha, vocês vão aprender essas 6 aulas, 4 aulas muito bem detalhadas no DVD, com dicas, inclusive, como escolher o tecido, como colocar ilhós. E aí, isso que é bacana, porque vocês têm até uma sugestão de preço. Ó, Bolsa Primavera. A Primavera é do DVD, né? Isso. A Primavera
Não, a primavera tá avulsa aqui na apostila. Ó, a necessaire. pequenininha. Essa é a aula de hoje, detalhada na apostila. Cláudia, que preço dá pra gente vender? R$90. Grau de dificuldade, fácil. Tudo detalhado. Agora sim vamos entrar nas aulas do DVD. Organizadora de bolsa, que é num outro formato. A Bolsa Maria Flor, que é um mimo impecável. A Bolsa Maria Adna, que leva o nome aqui da nossa artesã do dia. E a Bolsa Porta Marmita, que ela veio ensinar outro dia aqui. E a mulherada enlouqueceu. Juntamente com o DVD apostila, a gente vai mandar para vocês todos os tecidos necessários. São mais de 3,5 metros. Ô Maria Adna, com 3,5 metros de tecido, eu faço 3 peças? Faço as 4 aulas do DVD? 4 aulas do DVD, né? E ainda sobra, porque o tecido ele tá cortado na altura do molde, então tem todo o comprimento, ele tá na largura, então ele tem todo o comprimento para você fazer mais peças. Olha o bonitão aqui que ela usou hoje, gente. E ainda por cima todos os acessórios. Ô, Cláudia, eu preciso de ilhós, vai ilhós, argolas pratas, alças, cordas, zíperes, elásticos e muito mais. Gente, é o kit hiper completo. Para comprar, 0800 200 5300, 0800 200 5300, ou comprem acessando Kit Bolsas Maria Adna, que é o nominho dela, vitrinedoartesanato.com.br. Você é tão caprichosa, você faz umas coisas tão lindas, a gente fica namorando aqui, parabéns. Obrigada. Tudo de bom na sua vida. Obrigada. Volte inúmeras vezes. Uma Obrigada. professora e tanto, não, Marta?